E eu começo com aquele quadro de segunda-feira que eu amo, que faz diferença na minha vida e na vida de milhares de pessoas pelo Brasil e até pelo mundo, gente. Amor Exigente, graças a Deus, não para de crescer. É uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Reuniões semanais, 2 horinhas e muita transformação. A gente hoje vai receber 2 queridos que fazem parte lá do grupo do Morumbi, também do Brooklyn, né? O Luiz Fernando Calduro, que está aqui com a Malu para a gente falar sobre os fatores de risco e proteção para dependência química e maus comportamentos. Então, sejam bem-vindos. Maria Lúcia Barreto. Prazer de ver. Prazer em recebê-los. Saudades, Cláudia. Também. Gente, olha que voz bonita que eu tô hoje, né? Tá charmoso, eu gostei. Você gostou? Você tá com voz rouca? Te confesso que eu não fico muito contente com essa voz falhando, não, mas... Vai melhorar, Cláudia. Dói, né? Não tá doendo, não. É só desconfortável para quem é falante como eu, né? E minha voz é muito meu instrumento, né? De vida, de comunicação, de alegria, então me faz falta. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do comportamento, dependência química. Comportamento começa na infância, né? Sim. Agora fala-se mais em prevenção. Antigamente não se falava quase, né? Então, para que essas coisas não aconteçam mais tarde. E agora tem já conhecimento sobre isso e a gente sabe localizar e sabe dizer onde está o risco e onde está a proteção, né? Então, começando pela parte genética, né, que seria a primeira para a gente estudar, assim, filho de dependente químico será dependente químico, né? Não necessariamente, mas pelos estudos percebeu-se que existe um aumento de dependentes químicos dos filhos dos dependentes químicos. Agora, tem uma coisa que favorece a gente também. Um fator só de risco não faz verão, né? Então, só isso não vai causar dependência química. Se os outros fatores da vida dele tivessem controlados, protegidos e tal, então tudo bem. Tem, às vezes, criança também com um temperamento diferente, um comportamento, né, criança mais acelerada, tudo que também pode indicar, né, alguma coisa para adolescência, um comportamento pior, que também passa a ser um fator de risco. Que isso deve ser tratado para que, quando chegar na adolescência, não virar uma dependência química, né? Além dos genéticos, tem também os pais, né, que é o fator mais importante, né, o ambiente que os pais fazem em casa. Então, um ambiente de facilitador, né? Então, muita cerveja na geladeira, né, muita bebida, quase que o barzinho na sala é quase um altar, né, cheio de bebida e tal. Então, isso, qual que é a leitura da criança? É comum. Lá em casa faz, lá em casa todo mundo bebe, lá em casa todo mundo fuma, então tudo isso, porque os riscos hoje em dia são muitos, né? Então, daqui a pouco, né, tem a maconha em casa, então esse facilitador é um risco enorme. Então, depende muito dos pais, né, ter uma postura. E uma coisa também que eu percebo, assim, os pais falarem o que pensam, né? O que eles acham da droga? O que eles acham, né, de beber e tal? Qual é a opinião? É importante, principalmente para o adolescente ou no final da infância, saber o que os pais pensam. Ter essa conversa franca, né? Conversa aberta. franca. Né? Droga não vai ser um assunto de todo dia, mas quando surgir a oportunidade, né, ali vai. Então, esse ambiente é um fator de risco, né? Uma coisa, um facilitador. Quando os pais não estão percebendo esse comportamento. Quando você falou da parte hereditária, né, genética, talvez, é interessante porque já é um sinal de alerta, né? Opa, aqui eu preciso tomar cuidado. Isso vale também para avós, né? Parentes um pouquinho mais distantes. É assim, Luiz Fernando? É isso mesmo, Cláudia. E eu sou encantado por este tema que a Malu trouxe hoje para nós, porque ele serve não só para as famílias que estão trabalhando prevenção, ou seja, o que eu devo fazer para educar os meus filhos e dentre esse elenco de coisas, o que vai causar proteção e o que vai causar risco. Eu queria fazer uma partilha aqui com vocês, porque nós tivemos recentemente no Educaí Morumbi este tema
que aliás foi por isso que eu tive a ideia de trazer a Malu para falar sobre esse tema aqui. E eu saí da reunião meio mal, porque eu reuni na minha família, sem querer, claro, e por isso o Amor Exigente caiu feito uma luva para mim, porque para eu trabalhar o meu sentimento de culpa, né? Quase nenhum fator de proteção e muitos fatores de risco. Por causa da permissividade, por causa da amorosidade com que eu quis educar os meus filhos, e aí eu os expus a um grande risco e acabou dando em problemas, porque nós tivemos problema na nossa família de dependência química. Mas eu fico encantado, por quê? Porque pode ser um alerta, mas também sem assustar. Porque o que a Malu falou agora eu acho fundamental. Não é um fator de risco que vai fazer com que o jovem vá buscar drogas. Então, ele pode até ter um pai e uma mãe que tem problema de dependência química, mas se ele tiver abraçado pela comunidade, se ele estiver abraçado pela família, pela grande família em especial, e aí a voz tem um papel fundamental, ele pode não ter outros fatores de risco e ficar protegido. Então, nós devemos ser muito atentos em relação a estes fatores todos que a Malu vai nos ensinar, mas também termos, assim, não ter sentimento de culpa e sabermos que não é um dos fatores apenas que vai determinar alguma coisa. E é tão bom a gente poder estar conversando sobre isso, porque eu acho que durante muitos anos os pais foram tendo seus filhos e de forma muito orgânica foram criando, né? Eu, pelo menos, me enquadro assim. Fui educando meu filho sem parar para fazer um planejamento. E hoje, esse tipo de conversa gera a possibilidade até de um planejamento, né, Malu? Então, porque era assim, quando acontecer, eu vou ver o que eu faço, né? E agora a coisa está mudando, né? Eu já visto o nosso curso lá de prevenção, que os pais adoraram aquilo, que né? Bom, Nossa, que ótimo. E outra coisa que é muito importante também é a primeira experimentação. Então, antigamente, pegava-se a chupeta da criança, punha na cerveja e dava para ela, né? E até nesse grupo, uma mulher falou, nossa, meu filho de 12, 13 anos, às vezes eu estou tomando caipirinha e ele pede um gole e eu dou. Então, hoje, a prática, né, o que se fala, deixe adie o mais possível. Que seja depois dos 21 anos, né, a primeira experimentação. Sabe, adolescente não tem que beber em casa, não tem que beber, não tem que fumar, droga nem se fale. Né? Então, adie essas pequenas coisas, né? Uma cerveja, uma coisa. Não, isso é coisa. Isso significa que os pais não vão poder beber nunca? Não, claro. É do vigor o bom senso, né? Então, assim, tomar um vinho à noite e tal, isso é coisa de adulto. Quando você for adulto, depois de 20 anos, você faz comigo. Saber fazer isso e ele vai se sentir protegido, né? O adolescente gosta, diz que não, mas no fim isso significa amor, né? Então, todos esses fatores de risco, daí vem o grande fator de risco, são os amigos, né? E na infância, enquanto ele está em casa, o pai é o modelo, ele vai seguir esse modelo, né? Quando ele vai crescendo, na adolescência, o modelo é o pai do amigo, né? Porque ele deixa, né? O pai do amigo que é legal, então ele vai seguir o modelo de lá. Aí é que está o grande perigo, né? Então, os pais ficarem atentos para ver o que está acontecendo naquela casa. Ah, mas na casa dele todo mundo fuma, ele pode fumar. Então, não vai lá. Então, não vai lá. Né? Então, nós vamos em tal lugar que tem bebida. Então, você não vai. E os pais precisam tomar essa postura, né? Os pais precisam conhecer o ambiente em que o filho circula, né? Demais. Não dá para falar assim, pode ir. E não saber o que está acontecendo ali naquele ambiente. Em especial por causa do evento da comunicação nova, que nós não sabemos como lidar ainda, que é essa comunicação entre eles, entre as crianças, e a gente não conhece de fato quem está do outro lado da tela. É verdade. E antigamente a gente até dizia, eu e a Malu viemos rindo no caminho, porque a gente fala tudo no nosso tempo, antigamente, mas não é que tinha um telefone na sala que era o filtro dos relacionamentos, porque alguém tinha que ligar ali, a mãe atendia, e você tinha que dizer que você era amiguinho do amigo do filho dela, e aí já viam, né? E hoje não, hoje às vezes os relacionamentos e as combinações vão acontecendo com os próprios jovens ou crianças até, e os pais não ficam sabendo. Exato. Então, aonde ir, né, Malu, é tão importante, super né? importante. Os pais têm que conhecer, né?
saber. Tem as baladas que tem, algumas são boas, que os pais devem conhecer, saber como é que funciona, porque em algumas, o adolescente ganha 3 doses de bebida de graça na compra do convite. Então, o que ele faz? Ele toma as 3, né, e daí começa a pagar para ficar, né, numa boa. Você sabe que ainda tem aquelas... Aqui em São Paulo chama HP, né? Que é lá no Rio Resenha, que assim, a galerinha nova se reúne na casa de alguém. Normalmente um pai e uma mãe permissivo ou ausentes, às vezes a casa está até vazia, para fazer o esquenta, né? Tomar para depois sair ou não. Quer dizer, a gente tem que saber o que está acontecendo e ficar ligado. Eu vou chamar uma sonora que a gente fez, porque a gente sabe que o comportamento do pai influencia no comportamento dos filhos e muitas vezes as pessoas não percebem. Então, a gente foi conversar com o psiquiatra, o Dr. Ronaldo Laranjeiras, e ele vai explicar um pouquinho mais como é que isso tudo funciona. Presta atenção, porque este doutor é uma referência nesse assunto. Fica atento. Proteção, carinho, amparo. Esses são alguns dos cuidados que os pais devem ter com os filhos. Entre esses cuidados, é importante dar o exemplo e evitar o consumo de álcool na frente de menores. O psiquiatra Ronaldo Laranjeira explica que é fundamental que as crianças não sejam expostas a nenhum tipo de drogas. Nos Estados Unidos, é proibido a venda de bebidas alcoólicas até os 21 anos de idade. Para nós, no Brasil, que é 18 anos de idade, a gente acha um absurdo ter essas restrições. Mas a lei americana é muito clara, quanto mais tarde você facilitar o adolescente de beber, melhor. A gente não pode esquecer que até os 25 anos, mais ou menos, o cérebro está se desenvolvendo. Qualquer exposição a qualquer droga até os 25 anos vai ter uma influência no cérebro. Então, como proteção, nós temos que fazer o que tiver ao nosso alcance para não deixar que nossos filhos sejam expostos a nenhuma droga, nunca, né? Mas com maior esforço até os 25 anos. Né? Cecília sentiu na pele o que é ter um filho adolescente dependente químico. Quando ele era um adolescente, ele tinha ao redor de 15 anos, ele começou com a bebida. Começou a ir à balada, começou a ir à discoteca e ele voltava para casa sempre bêbado. Sempre, aos poucos, não? Foi evoluindo. E a gente não sabia muito como lidar com isso. A gente pensou que era uma fase, que era coisa dos parceiros, que era o momento que ele estava vivendo, mas a coisa foi empeorando. Até que chegou um momento, ele ficou com mau caráter, ele tinha uso problemático. Então, a gente começou a tentar tratar ele. Além do álcool, o filho de Cecília também começou a usar drogas. A saída foi procurar internação. Ele teve internado uma vez, depois ele teve outra, segunda internação, até que ao final alguém encaminhou-nos para uma comunidade terapêutica. E foi o melhor que aconteceu. É importante procurar ajuda. Você tem que procurar alguma pessoa, eventualmente fora da família, que possa ajudar. Eu acho que tem uma rede de cuidados que a gente possa ver, mas pode ser uma pessoa de confiança, uma pessoa mais velha, um líder religioso, um profissional, a rede de amor exigente, a rede de NA. Você tem uma rede, né, que a pessoa tem que saber que não é só o psiquiatra. Aprenda a pedir ajuda. A gente muitas vezes tem muita dificuldade para pedir ajuda. Tem medo, não sabe o que vai enfrentar. A gente fica isolado, porque a gente vai se enfermando junto com o dependente. Então, pede ajuda, vai no grupo de amor exigente. Alguém vai acolher você, vai compreender, vai ajudar, tu vai poder dar teu depoimento e alguém vai te estender a mão. Gente, que rico, que precioso a gente ter esse tipo de informação. Ali no final você viu imagens do Congresso de Amor Exigente. Olha que coisa preciosa, pessoas reunidas ali querendo aprender. Eu quero que isso também te contagie, porque isso é fantástico. Assim a gente constrói um mundo melhor, tá? Mas eu fiquei encantado com o depoimento da Cecília. A Cecília é uma voluntária do Uruguai.
e ela agora até está iniciando uma nova regional no Uruguai. E ela falando da questão do seu filho, que começou bebendo, né, muito pequeno ainda, nas baladas, chamou de discoteca lá no Uruguai e tudo mais. E que aí depois vieram os defeitos de caráter. E aí o que eu fiquei um pouco preocupado de que a gente possa entender o que seja um defeito de caráter, não é? Porque eu também no começo ficava incomodado com esse termo. E, na verdade, é isso, aquilo que a dependência química vai trazendo para dentro da família, como mentira, desonestidade, pequenos furtos, e que, às vezes, a gente fica focado em outras coisas e não percebe isso acontecendo. Então, isso eu penso que também é um fator de proteção quando a família fica muito atenta na mudança de comportamento. Verdade. Ou seja, desapareceu alguma coisa dentro de casa, contou uma pequena mentira que você às vezes fala assim, todo mundo conta uma pequena mentira. Não, porque nós estamos construindo pessoas de bem, não é? E aí nós estamos em obras. E como isso tudo é importante que não deve ser relevado. Muita atenção. Malu, vamos falar de fatores protetores, né? Aí, você sabe que espiritualidade protege. Então, tem estudos que as crianças e os adolescentes que têm uma religião que segue, têm menor incidência de dependência química dos que não. Então, já é uma coisa muito boa também, né? De toda forma, tem que ficar atento. Porque Não, também isso... não significa que, meu filho vai à igreja todo domingo comigo, fechei os olhos porque ele não vai ter problema. Não, tem que ficar atento do mesmo jeito. Então, o que a gente fala, os fatores de risco, não tem importância, mas os de proteção, tem que fazer todos. Não é um que vai salvar, um que vai resolver. Tem todos, olha que né? bom. Então, pais atentos, num ambiente não facilitador, né, que vigiem os filhos, que deem, por exemplo, ensinar o filho a dizer não. Né? Quando te oferecerem droga, porque vai oferecer, como não? Né? Fugir de lugares. Essa proteção que os pais dão é fundamental, é o principal de tudo. Né? E depois, da escola, saber onde vai, onde que está. Né? E, como o Luiz Fernando falou, ver os sinais. Né? Os sinais, mudou o comportamento, está esquisito e tal, com quem que ele está saindo. E os pais também ficam com medo de vigiar a casa, de fazer uma busca no quarto dele. Mudou o comportamento, o que será? Então, vai sim, ver a mochila, vai ver as coisas dele, vai ver o que está acontecendo, essa proteção. Outra coisa também, frequentar lugares de esporte, lugares saudáveis, né? com pessoas que tenham o mesmo objetivo na vida, né? Que estejam lá por esporte. Então, a pessoa que pratica esporte tem uma vida mais saudável, né? Segue mais uma alimentação sadia, tudo. Então, tudo isso vai favorecer, né? E vai criar uma rede de proteção em torno do filho. E por aí vai, né? Em casa, principalmente, não ter droga. E eu acho uma coisa que protege também o amor exigente. Sim, com certeza, com certeza. Quem empodera os pais, né? Porque eu estava conversando com meu pai esse final de semana, a nossa geração ficou muito perdida. A gente querendo ser muito amigo do filho. Exatamente. Né? A gente foi deixando, deixa ele ser feliz. E eles foram se perdendo, a gente tem a geração mais infeliz da história da humanidade. Então, a gente realmente precisa voltar a ser autoridade na vida dos filhos, né? Retomar ali o nosso lugar, o nosso papel. Isso é uma coisa que nós falamos muito no curso de prevenção e os pais parece que acordam, sabe? Falam, nossa, é mesmo, eu estou no mesmo nível, né? Então, aquele cuidado. E esse empoderamento, isso é muito bom é fácil você se comunicar com ele, mas sempre como pai. Né? Não é que não vai ser amigo do filho, vai ser, mas na posição de pai. Né? Sabe, Malu, a questão de também permitir que a criança tenha frustração. Porque muitas vezes a família fica refém da criança, do pequeno, para que ele não faça a birra. Este fim de semana nós estivemos na praia com os nossos netinhos e aí então a regra era, pode tomar 2 sorvetes, um pela manhã e um pela tarde. Mas é claro que eles querem o terceiro e o quarto. E aí, quando diz não, é choro, é briga, é birra. E aí, nessa hora, o pai faz o quê?
Dá o quarto sorvete. Não, se mantém firme. Se tiver no amor exigente, se mantém firme. Combinado é combinado e Eu acabou. falei a média geral Né? da população. Né? Deixa eu para as perguntas aqui, olha. A primeira é da Leila Santos, ela é de Peruíbe, ela diz: meu filho tem 17 anos e está em uma fase muito difícil. Só quer saber de festa com amigos, o bendito baile funk, muita bebida nessa reunião com amigos. Não admite que eu o reprima. Como posso agir? Bom, então, acabamos de ouvir os fatores de proteção. Então, aí ela já falou vários fatores de risco. O baile funk, o sair antes dos 17 anos para beber, os amigos. Então, ela tem que ir limitando estes fatores de risco e aumentando os fatores de proteção. Estou errado? Não, e também, porque tudo isso tem a consequência também. Então, assim, impor as regras. Você não vai lá, não é bom você ir lá, tudo. Se ele for, se acontecer alguma coisa assim, que tem uma consequência, senão a coisa se perde. No dia seguinte ele vai falar de novo, né? Agora sim, Leila, eu vou te falar uma coisa como mãe de filhos dessa geração, né? Eu tenho uma mais nova de 20. Vai para amor exigente, porque sozinho a gente não dá conta, não. A gente foi tocando a vida com os nossos filhos com muita aproximação, com muita flexibilidade. E a gente precisa do amor exigente para voltar a ocupar aquele lugar que é nosso, né? E o seu filho vai te agradecer lá na frente. Então vá para amor exigente para ficar fortalecida. Tem alguma coisa em Peruíbe? Resgate da autoridade. Em Peruíbe não, mas nós temos muitos grupos na Baixada e ela pode se aproximar de um deles. Estão todos no nosso site, no Localiza aí. Tá, e até de repente pedir o livro, sabe, colocando em prática, né? Porque a sociedade, nós vivemos numa sociedade totalmente permissiva, então é tanta oferta, né, de tanta coisa toda hora, né, na escola, em qualquer lugar que se vá, que o fortalecimento dentro de casa tem que redobrar agora, né? E o que eu falo assim, tem que vigiar mesmo. Em relação a essa coisa de bebida e drogas, eu acho, se vocês não concordarem, me corrijam, é que também pai e mãe precisam entender o que é cada coisa e conversar de forma franca com o filho, sabe? Não falar, droga mata, não. Pode ser que seja bom, pode ser que seja realmente interessante, mas você pode morrer mesmo, porque outras pessoas morreram. Mostrar coisas, fatos, eu acho que a gente precisa mostrar esse conhecimento. Né? Claro. Sim, e uma coisa assim fundamental da casa, droga e drogado aqui em casa não tem. Acabou. Perfeito. Mas informação Acabou. é fundamental, né? Porque as coisas vão acontecendo muito rápido. Então, nós ouvimos recentemente informações sobre o narguilé e sobre o cigarro eletrônico que me deixaram apavorado, porque são coisas novas, que não existia isso no Brasil há uns anos atrás. Ontem teve uma matéria também interessante numa outra emissora falando sobre os casos de mortes por inalação de lança-perfume, que até então muitos jovens achavam que era inofensivo. Alguns morreram e aí foi a mídia, então agora está sendo falado. Tem que pesquisar, gente, e jogar franco com os filhos da gente, tá? A Rosane Lopes de Fortaleza, ela diz: boa tarde, Cláudia. Minha filha começou a beber e fumar. Quando eu descobri, ela disse que se o pai dela bebe e fuma sempre em casa, então por que ela não poderia? Fiquei sem saber o que fazer. Me ajudem, porque ela só tem 16 anos. É isso mesmo. Fortaleza também tem grupo de amor exigente, é você buscar a mudança do comportamento. Nós só podemos educar através do nosso exemplo, é aquilo que nós podemos fazer. Então, muitas vezes é bom um passo atrás, não é? Para que eles também possam perceber que nós estamos dispostos a estar trabalhando juntos estes novos comportamentos. O que ela faz agora? Vai ao que é esse grupo de passo Fortaleza. Olha, por exemplo, se o pai está fumando e bebendo na frente dos filhos, então eu penso que deve haver uma mudança de comportamento deste pai. E as consequências também, né? Não quero, não vai argumentar. Ela sabe que não é bom. Né? Sim. Então, não vai aqui dentro de casa, não tem mais bebida, vou ver com quem você está andando, é tomar alguma providência nesse tipo. É muito complicado mesmo. Cláudia, muito essa postura eu tive que adotar na minha casa, porque na minha casa nós tínhamos o álcool, eu e minha esposa nunca tivemos problema, mas ele estava lá presente em todas as festas, em todas as comemorações. E nós aprendemos através de uma fala de Dona Mara, que tem um filho diabético, e um dia ela disse: eu sou incapaz de tomar um sorvete na frente do meu filho,
porque eu sei que ele não pode, que ele não deve tomar. Então, aí, a partir daí, nós tiramos de dentro de casa o álcool e foi um grande ganho para nossa família, porque agora nós temos os netinhos que estão convivendo numa família sem álcool. E com bons exemplos. Olha, a Maria Aparecida de Uberlândia, ela quer saber, será que essa doença tem cura? Por ser uma doença de comportamento, será que a pessoa nasce com defeito de caráter ou é a droga que a leva a isso? Não, os defeitos de caráter podem ser corrigidos. Nada muda se eu não mudar, é o lema do amor exigente, que também diz que eu te amo, meu filho, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Ou seja, não aceito os seus defeitos de comportamento ou seus maus comportamentos, mas eu te amo. Então, claro que isso pode ser mudado. Agora, também, se eu te amo e não aceito, não é assim, ó, eu te amo e não aceito e cruzei o braço. Sim. Que eu vejo, gente, pai e mãe falando, ai, eu gosto dessa frase, te amo e não aceito. Eu não aceito. E aí não aceito. E cruzo o braço? Não, tem que ter ação, né? É o lema do amor exigente, né? Menos falação e mais ação. Realmente, só falar não adianta nada. Olha, próxima pergunta. Meu irmão tem 40 anos, começou a usar opioides e não quer parar, nem se tratar. Não temos pais. Os irmãos e a esposa não têm autoridade sobre ele. O que podemos fazer? Nossa, é complicado. Precisamos buscar um tratamento e muitas vezes esse tratamento pode precisar ser, num primeiro momento, a revelia dele sem que ele queira, involuntário. As famílias hoje podem fazer esse tipo de coisa se ele estiver correndo risco de vida ou colocando a sua família em risco de vida. Eu estou impressionada com a quantidade de perguntas que tem. Sim. Vou passar para vocês, mas eu queria deixar para você uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. Vá para o Amor Exigente, porque só vai te ajudar. Tenho certeza disso. É a única forma de você voltar para o seu lugar e poder ajudar os seus filhos. Tem muitos casos aqui que tocam o coração da gente. Olha, tem mesmo, a gente sabe disso. E estamos lá. E você tem razão, resolve mesmo. Muito obrigada, viu, Malu? Imagina, E é eu isso que agradeço. mesmo, Cláudia. Nossa. Fatores de proteção e de risco são muito importantes quando nós estamos começando a educar os nossos filhos. Mas também viemos conversando no caminho que o Amor Exigente é um grupo esperançador. Então pode ter 40, pode ter 50, ainda há tempo e momento de resgate. Vai dar trabalho. Como é que é, Malu? Não é que hoje que vai acabar? Como é que você disse? Não é nessa semana que você vai resolver tudo. Mas vai dar certo. Mas vai dar resolver. certo. O site www.amorexigente.org.br. e o telefone é 19-3252-2630. Malu, adorei te ver. Eu também. Estou devendo uma Obrigada. visita. Por favor. Estamos esperando. Obrigada, Eu viu? vou. Vai sim. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Paz e Luciana. bem. Até a próxima. Força, fé e alegria. Isso aí.